Estamos iniciando, tenho certeza, mais uma edição aqui de sucesso e de total utilidade pública do podcast Mais Vida, uma produção aqui da plataforma Dr. Play. Queremos agradecer imensamente e sempre recomendando a inscrição no nosso canal do YouTube, o Dr. Play Saúde. Nós temos um lema aqui e assim temos potencializado e conseguimos na plenitude salvarmos vidas. Portanto, a apresentação de Fábio César, já agradecendo ao DEL e toda a equipe que nesse momento cobre ao vivo, repito, mais uma edição sensacional, porque eu já tenho ao meu lado, é uma estreia aqui no podcast Mais Vida, a nutricionista, a doutora Ana Carolina. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida da Dr. Play. Muito obrigada, Fábio, é um prazer enorme estar aqui. Doutora, obviamente o trabalho da senhora é de grande visibilidade e os cursos, todas as especializações que a senhora conquistou e também sempre nesse processo de atualização capacita integralmente para que hoje possamos transmitir na área nutricional vários fatos que eu julgo até inovadores, não é isso, doutora? Com certeza. Sempre tento buscar, me aperfeiçoar para passar o melhor para o meu paciente. Doutora, a senhora tem uma ligação com a universidade, lógico, depois vamos ressaltar, além de todo o atendimento clínico e atualmente a senhora com estudos bem avançados a nível do doutorado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Então, eu sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e também sou pós-graduada em nutrição materno-infantil. E atualmente eu faço um doutorado com pesquisas na UFPB, mas coleto também dados na Universidade de Buenos Aires. Doutora, um fato muito interessante que a senhora até ressaltou agora há instantes aqui nos bastidores, que essa linha voltado às pessoas que têm diabetes tem sido alvo dos estudos da senhora. E eu fiquei, vamos dizer, muito contente e integrado com toda essa história, porque sabemos que os diabéticos são muitos e precisam realmente desse avanço, desse estudo. Como a senhora tem visto essa sistemática? Então, hoje a gente precisa que é fundamental que o paciente diabético ele tenha um autocuidado. Não só ele pense apenas em tomar medicamentos, mas ele tem que fazer um exercício físico, uma reeducação alimentar e também tomar os medicamentos, entendeu? Então, assim, essa importância de a gente passar para o paciente diabético a necessidade de um comportamento alimentar associado à questão do exercício e do medicamento é muito importante para o autocuidado. Mas muito paciente, nas minhas pesquisas, eu observo que quando eu falo de reeducação alimentar, eles falam, dieta é caro, eu não consigo. Então, assim, eu coloco na minha tese uma proposta para que a gente coloque hortas comunitárias para que as pessoas que tenham alguma patologia vá lá e colete verduras, frutas e monte, e tenha uma alimentação mais saudável. E monte na sua própria casa mesmo o seu hábito mais saudável. Eu achei, doutora, muito interessante, vamos dizer, essa linha dentro da pesquisa da senhora, porque isso estimula vários fatores muito interessantes para o ser humano, né? Porque você aí tem o senso de coletividade, o senso também de se trabalhar a nível de voluntariado, de união. Portanto, além de gerar saúde, eu creio e estou torcendo muito que esse projeto seja implementado pelas políticas públicas, porque vai trazer realmente saúde para todos, não é, doutora? Com certeza, saúde e também melhora da qualidade de vida.
Se ele, a partir de uma conscientização de um comportamento alimentar associado, claro, ao medicamento, porque uma vez diabético é para sempre diabético, a gente tem um controle, então assim, ele tendo essa conscientização vai melhorar bastante. Doutora Ana Carolina, nós já temos aqui a primeira tela-tema que diz o seguinte: a nutrição em prol de uma melhor relação com a comida. Doutora, eu sei que se fala muito, né, em regularmos a nossa alimentação, os planos alimentares. E sabemos também, sendo bem honesto, até porque já tive muitos problemas com o peso, não é tão fácil de seguir. É preciso toda a orientação, mas também muita determinação, força de vontade. Como é que a senhora tem conseguido convencer os pacientes da necessidade de se alimentar de forma saudável, doutora? Claro, isso aí é um ponto muito importante, porque eu aplico em consultório o não a dietas restritivas. Então, assim, eu aplico uma alimentação balanceada, alimentação com reeducação alimentar, a pessoa aprender a comer com variedades, com moderação, em equilíbrio, né? Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Então, quanto mais a gente diversificar, vai ser melhor, né? Então, assim, eu aplico também que você precisa ter horários, se organizar, se planejar, né? Aprender a comer com qualidade e também prestando atenção na quantidade que o corpo necessita. Pular a refeição é uma coisa que eu sempre oriento ao paciente, que o não para o pular a refeição, porque se você pula a refeição, você acaba comendo mais do que o corpo necessita. Então, assim, horários determinados, né? Uma alimentação bem balanceada e outra coisa que eu sempre digo, a gente é o que a gente come. Então, quanto mais nutrientes, quanto mais assim você tem uma alimentação com comportamento, com consciência, o seu corpo vai agradecer e vai evitar patologias. É aquele ditado, né? Desembale menos e descasque mais. Então, assim, uma alimentação mais in natura ou minimamente processada, que é o arroz e o feijão, uma alimentação mais variada, que é todos os grupos alimentares, né? Carboidrato, proteína vegetal, animal, as frutas, eu aconselho o paciente consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Então, assim, dá variedade para não ter monotonia alimentar e aí você também vai ter todo o aporte nutricional. Você vai alimentar as células com os nutrientes, né? E assim, eu digo assim, o não à restrição, porque se a gente começar a restringir muito os grupos alimentares, você não vai conseguir manter uma constância. Vai fazer por um tempo e depois você vai parar e seu organismo ele vai querer tudo o que você restringiu. Então, assim, a reeducação é o caminho. Ô, doutora, quando a senhora indica, por exemplo, um plano nutricional para um casal, a mulher sempre mais obediente, como é que funciona aí? Ou hoje, vamos dizer assim, já há uma união, uma adequação? Porque toda mulher diz, eu tenho que perder pelo menos 3 quilos. E aí, doutora? A mulher sempre acaba puxando um pouco mais o marido, mas às vezes existe uma sintonia, né? Então, assim, um puxa o outro, eu acho que dá muito mais certo quando o casal está em sintonia, né? Mas é a mulher realmente que acaba, eu sinto muito isso, que puxa muito o marido para mudar os hábitos, né? Mudar o estilo de vida. Mudar o estilo, né, doutora? Isso, mudar o estilo de vida. E outra coisa, perdão, que eu sempre prego é que a gente tem que ter o equilíbrio, certo? Assim, durante a semana você seguir uma alimentação mais balanceada, enfim, mas final de semana, por que não você não comer uma fatia de pizza, né? Mas o exagero, a demasia ali é que vai pecar no seu organismo. Mas assim, se a gente começar, tem gente que radicaliza, corta tudo e acaba não mantendo uma constância. Eu acho que eu oriento muito para o casal isso, sabe? Vocês dois vão estar em sintonia, vai estar na reeducação alimentar na semana, mas final de semana quer sair com os amigos, quer ir para uma festa, toma bastante água se for beber. Eu oriento sempre intervalos com bastante água, se hidratar muito, é muito importante.
E também comer com moderação. Se vai para uma pizzaria, apenas se limita a uma fatia e tá tudo certo, né? Então, assim, o equilíbrio nessa parte, quando o casal tá junto, dá muito certo manter. É fundamental, né, fundamental. doutora? Doutora, nós estamos, inclusive, em um mês, né, o mês de setembro, e já me vem em mente o Setembro Amarelo, aonde estamos debatendo a saúde, vamos dizer, mental. Inclusive, em próximas telas, vamos enfocar até de forma mais ampla nessa nossa entrevista sensacional. Mas, doutor, aqui está dizendo fome emocional, quando a comida vira um consolo. Doutora, um grande problema no mundo atual, numa vida cada vez mais imediatista, e temos o Brasil, segundo os dados da própria OMS, o país mais ansioso do mundo. Portanto, essa fome chamada emocional, ela tomou uma amplitude, vamos dizer assim, perigosíssima, não é, doutor? E aí, doutor, o que fazer? Então, eu atendo muito paciente ansioso, com depressão, sabe? E realmente ele tem essa fome emocional. Mas o que é a fome emocional? É que o paciente come e não está saciado, gera compulsão alimentar e, consequentemente, a gente observa a obesidade, que é uma doença, né? Que a obesidade é uma doença, um acúmulo de gordura corporal que também vem comorbidades, como diabetes, hipertensão, alteração cardiovascular, né? Problemas cardiovasculares, enfim, a síndrome metabólica, né? Então, assim, o paciente com fome emocional, eu oriento uma técnica muito importante, que é a técnica do mindfulness, que é a técnica da meditação, e o mindful eating. O que é isso? É a atenção plena ao ato de comer. Então, quando estiver comendo, evita distração de telas, celulares, porque ali é um ambiente sagrado. Então, Jesus está presente. Eu sou católica, acredito muito que ali é um ambiente sagrado. Aí você está conversando com os familiares e não prestando atenção em celular, porque isso aí, você tira o foco do alimento. Então, você está com foco na tela, você vai comer muito mais do que o corpo necessita. Então, evita distrações quando estiver comendo. Preste atenção também na respiração. Inspira e expira, né, durante 5 a 10 vezes, enfim, senta bem apoiado na cadeira, com os pés no chão, entre uma garfada e outra, descansa os talheres, né? Então, assim, é uma forma de ir controlando essa ansiedade. Aí o paciente relata, não, minha vida é muito corrida, eu não tenho muito tempo, mas pelo menos, se não consegue fazer nas refeições principais, tira pelo menos uma para aplicar essa técnica, que chama técnica do Mindful Eating, que ela vem da meditação, que é o Mindfulness, e aí já vai ajudando muito ao controle dessa fome emocional. Eu achei tão interessante o que a doutora falou nesse momento. Eu estava conversando há pouco com a doutora Ana Carolina e falando de meu pai, Heraldo César, com 95 anos. Doutora, é interessante e está dentro do contexto e da vericidade com que a senhora colocou agora há pouco essa informação. Quando eu estou almoçando com o papai, eu termino de almoçar e normalmente ele termina 40 minutos depois. E ele há 70 anos que tem exatamente o mesmo peso. Portanto, a gente nota que esse olhar diferenciado, essas técnicas que a senhora ressaltou, como, por exemplo, a respiração e outras, são fundamentais nesse momento, não é, doutora? Com certeza. A técnica hoje, essa do Mindfulness, né, que é a técnica associada à meditação e yoga, que a gente aplica muito a respiração, já vai desconectando e já vai trazendo a calmaria, né? Então, paciente muito ansioso, é muito importante aprender essa técnica para dar o equilíbrio, porque tudo nessa vida é... Justamente. Tanto que estamos aqui ao vivo, esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Doutor, olha agora, a relação do açúcar e a cafeína com a qualidade do sono. Lógico, o brasileiro é apaixonado habitualmente pelo cafezinho. E o açúcar, doutor, é um dos grandes, assim,
males, vamos dizer assim, da sociedade moderna. Mesmo com suas variações, se argumenta muito que há um menos ofensivo do que outro. Eu me lembro também que a própria OMS agora, ela até faz uma taxação muito séria a quase todos os adoçantes. Como é que a senhora está vendo essa história toda, doutora? Isso daí são dois vilões realmente na qualidade do sono. A cafeína, ela é antagonista ao receptor adenosina, que é essencial para a qualidade do sono. Mas tem paciente que diga, eu só tenho concentração se eu tomar muito café, eu só existo se eu tomar café, eu só produzo se eu tomar café. Mas o café em excesso realmente vai atrapalhar muito no ciclo circadiano, que é o sono. Então eu aconselho quem for esses viciados em café a substituir o café, principalmente na hora do jantar, por um chazinho, né? Enfim, um chazinho calmante, que vai ajudar muito nesse teu sono. A questão do açúcar também é terrível para quem tem um problema da insônia, atrapalha muito na qualidade do sono. Porque o açúcar, quando a gente come, ele vai liberar muita glicose na corrente sanguínea, certo? E essa glicose vai fazer com que a insulina, ela vai tentar trazer essa molécula para dentro da célula. E quando acontece a queda abrupta da glicose, vai liberar o cortisol e a adrenalina, que são terríveis para o ciclo circadiano, né? Para a questão da qualidade do sono. Então, assim, eu não aconselharia o uso em excesso também do açúcar, principalmente para quem sofre de insônia. E a cafeína, eu aconselharia substituir, principalmente no jantar, por um chazinho. Mas uma xícara de chá, uma xícara de café ao dia tá tudo certo, mas o excesso eu não aconselharia, porque realmente atrapalha na qualidade do sono. É ter todo o equilíbrio, né, doutora? A informação. As pessoas ficaram um pouco assustadas ultimamente, porque se falava muito a nível do adoçante no Stevia, né? Aí agora já dizem que pode promover algum tipo de câncer. Quer dizer, os fatores vão mudando, eu entendo, com as pesquisas, com a evolução. Aí, normalmente, doutora, nas dietas, há um tipo de açúcar que a senhora recomendo, falam-se muito do xilitol, né? Isso. Como é que a senhora adota para que não venha a ser uma ação tão radical? Isso. Eu aconselho que retire, evite ao máximo. Mas se a pessoa não conseguir evitar, aí o xilitol é uma boa opção, certo? E o stevia, mas o stevia está com muita contradição com os últimos estudos, né? Mas acho que o xilitol é o mais aconselhado. É o mais aconselhado, né, doutora? Eu creio que a evolução, eu vejo isso com uma certa naturalidade, mas também temos que deixar que as pesquisas se fundamentem, né, doutora? Isso. Porque a gente nota que a indústria de alimentos é uma indústria praticamente trilionária. Isso. E nós temos que ter muito cuidado, ler, estarmos sempre atualizados e principalmente procurar grandes profissionais como a senhora para indicar adequadamente o que se deve fazer, não é isso, doutora? Exatamente. Nessa tela agora, lógico, é uma busca eterna, emagrecimento e os hábitos que podem fazer a diferença ou a grande diferença. E aí, doutora, o mundo mais obeso, obviamente, o Brasil atingido no pós-pandemia de cheio, né? As estatísticas dizem que as pessoas, em média, ganharam de 6 a 8 quilos. Como a senhora está vendo isso? O que tem sido feito? Eu noto uma ampliação muito grande nos casos cirúrgicos, como as cirurgias bariátricas. E aí, esse todo, como a senhora está vendo? Então, o emagrecimento, né, e como o tema diz aí, os hábitos que podem fazer a diferença, eu oriento que a pessoa realmente procure um profissional, nutricionista, fracione essa refeição, não pule muita refeição, tenha horários adequados, fazendo a reeducação alimentar,
prática de exercício físico, né? Mudança realmente de hábito. Evite o máximo gorduras, açúcar, bebida alcoólica, o fumo também, sabe? E assim, tenha organização, se planeje, tenha disciplina, e aí a gente vai conseguir um emagrecimento e manter esses hábitos mais adequados. E aí, se você tiver uma organização, se planejar a alimentação ao longo da semana, quando acontecer, não evitar, né, de estar comendo na rua, ter uma marmitinha já prontinha. No domingo já prepara toda a refeição da semana, para que quando chegar em casa, nas pressas, não vá querer pedir um iFood, né? Então, assim, essa organização, esse planejamento é fundamental para o emagrecimento. Evita esses congelados também, sabe? Marmitas já prontas. Isso daí eu acho que é o ideal. É o ideal, né, doutora? Para um emagrecimento saudável, né? A reeducação alimentar, a mudança de estilo de vida, de hábitos, e de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando os objetivos. Doutora, eu estou vendo aqui, eu quero ressaltar inicialmente, a senhora está com seu esposo aqui, que inclusive eu queria que falasse, né? Além de um grande companheiro, tem um restaurante aqui no Altiplano, e lá eu vou conseguir comer uma carnezinha com pouca gordura, doutora. Como é aí nesse contexto aí dos planos alimentares aí? Meu marido é meu sócio na vida e nos negócios também. E aí você pode sim consumir sua carninha, né? Uma carne magra, porque como eu falei, tudo na vida é equilíbrio. Então, assim, se permitir, por que não? Não pode restringir, porque se restringir acaba gerando a compulsão alimentar e você não vai conseguir acompanhar nunca nenhum tratamento. Verdade. Doutora, como é o nome do restaurante? É o Autêntico L Cordobês, fica localizado no Altiplano. Doutora, até o nome é bonito, viu? Eu estou, logicamente, devendo uma visita lá, tá mas... mesmo, viu? Não, e vou, com certeza. Eu sou apaixonado por carne, doutora. É um negócio, assim, incrível. E, para mim, eu acho, não sou especialista, logicamente, que a gordura é o que dá o gosto mesmo na história, doutora. É um negócio incrível, né? Mas tudo pode. Adequadamente a gente consegue. Eu queria também, eu estou vendo, a senhora está amparada, e isso é de suma importância, por toda uma equipe de marketing aqui. Eu queria que a senhora falasse o nome, exaltasse, porque hoje são essas parcerias que fazem, que potencializam uma grande profissional como a senhora. Eu agradeço. Eu estou aqui com o Tareb, que é o meu fotógrafo, e Caio Braga, que é da minha equipe de marketing. Da equipe de marketing, aqui cobrindo, já quero agradecer imensamente, porque a gente sabe da real importância e da visão. Eu quero exaltar e elogiar a visão da senhora, de toda a equipe, que tem esse diferencial, porque eu sempre tive esse pensamento. Nós temos, graças a Deus, grandes profissionais, mas se a gente pode ter uma assessoria dessa, a senhora irá com certeza salvar mais vidas ainda. Isso eu não tenho dúvida. Porque eu também tenho um lado meio empreendedora. Verdade, Acho que eu puxei um pouquinho da veia do meu pai. Isso é muito bom, isso é importantíssimo, porque aí une toda a história e todo o contexto, né, doutora? Doutora, aqui tem detoxificação hepática, entenda a importância. Doutora, as ligações com o fígado, a gordura no fígado e por aí vai, é uma coisa muito constante e, às vezes, muito perigosa. E aí, doutora? Então, a gente está toda hora ligada a toxinas, né? No meio ambiente, às vezes nos agrotóxicos que a gente come. Para a detoxificação hepática, a gente tem que prestar atenção em 3 órgãos, que é o intestino, que é o que que absorve e que elimina através das fezes, o rim, que ele vai filtrar, né, o sangue e vai também eliminar a urina, e também o fígado, que é o principal de todos para a detoxificação hepática, quando ele vai eliminar as
as toxinas, né? Então, assim, essa detoxificação hepática, a gente tem que frisar que consumir os compostos bioativos, os nutrientes que vêm lá da cúrcuma, que tem a curcumina, o resveratrol, que é bem estudado hoje, que é lá no suco de uva e no vinho, o óleo de peixe também, tudo isso são anti-inflamatórios e antioxidantes que vai fazer lá a eliminação das toxinas lá no fígado. Então, a gente consumindo mais no nosso dia a dia esses nutrientes vai ajudar muito na detoxificação hepática. Ô, doutora, eu entendo e já sofri muito, eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica há cerca de 4 anos e na hora da medição dos exames, né, eu cheguei a pesar 116 quilos e lá nos exames aparecia grau 3 de gordura no fígado. E nunca me esqueço que o médico, à época, ele me fez um susto muito grande, que ele disse, olha, após esse estágio pode ser um câncer e por aí vai, cirrose. Pode se complicar uma cirrose, por exemplo. Doutora, como é que a senhora vê? Há essa graduação mesmo? Isso mudou? Não. Como é que funciona aí, Não, doutora? são três graus, realmente, o 1, o 2 e o 3. O 1 e o 2 a gente consegue, através de nutrientes, né, compostos bioativos, antioxidantes, fazer toda a limpeza desse fígado. Mas não é tomar o suquinho detox, não, é realmente nutrientes que atuam limpando essas toxinas no fígado. Mas aí o grau 3 é bem mais complicado a gente realmente fazer. Às vezes tem que ir para até intervenção medicamentosa associada a esses nutrientes para tentar reduzir o grau, né? Aí, doutora, quando ocorre para essa diminuição, né, da graduação da gordura no fígado, a senhora se ampara, além da alimentação, é óbvio, mas se ampara também de suplementos nessa história? Sim, com certeza. Eu sempre oriento o ômega 3, que ele é anti-inflamatório, antioxidante, que é o óleo do peixe, né? É muito importante para ajudar. E a coenzima Q10, eu gosto muito. O NAC, que é N-acetilcisteína, tudo isso ajuda nessa limpeza. No magnésio também, sabe? Eu sempre... Agora, a dosagem vai de acordo com cada paciente, que aí eu tenho que fazer a escuta, enfim, eu tenho que avaliar o paciente para aplicar a dosagem mais adequada. Doutora, a senhora falou em ômega, né? A gente já liga aí aos peixes, se fala muito no Alasca. Como saber se o óleo veio dali mesmo do Alasca, hein, doutora? Tá complicado. Mas tem as marcas que são famosas, né, doutora? E aí, doutora? Aí, quando for escolher o ômega 3, é sempre bom verificar o selo da Anvisa, que é o IFOS, né? É uma siglazinha lá em inglês, que realmente significa que aquele olhinho retirado do peixe é livre de metais pesados e de elementos tóxicos, né, para o nosso organismo. E aí também verificar a dosagem de EPA e DHA, que tem que ser mais de 1000 miligramas em adulto. Então, assim, e escolher uma marca fidedigna. Certo? Porque não é qualquer marca também, não vai estar, não. Senão vai só gastar dinheiro e não vai resolver na saúde. Doutora, é lógico que estamos, né, vivendo cada vez mais e isso fruto de, por exemplo, os estudos, as pesquisas e médicas conceituadas como a senhora. E essa tela-tema diz a saúde nutricional do idoso gerando longevidade. Doutora, eu acho muito interessante porque as pesquisas evoluem e hoje está mais do que comprovado que com alimentação e orientação adequada, unida à prevenção, as gerações cada vez podem viver mais. Não é isso, doutora? Com certeza. A alimentação in natura, minimamente processado, evitar os alimentos processados, ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura saturada, enfim, a prática de exercício físico, e sempre colocar nutrientes para dentro da gente, diversificar uma alimentação balanceada, com moderação, com variedade de nutrientes, entendeu? Isso daí dá longevidade. Dá toda a longevidade, né, doutora? Aí, doutora, como é que a senhora vê? Eu sei que a senhora atende também crianças também.
Eu atendo introdução alimentar, desde recém-nascido, a partir dos 6 meses. Crianças em seletividade alimentar, que eu faço terapia nutricional, adultos, emagrecimento, com patologias, né, principalmente na área de diabetes, que é a minha fonte de pesquisa de doutorado, e também atendo muito idosos com hipertensão, fibromialgia, artrite, artrose, com patologias a serem tratadas. Muito interessante. Ô, doutora, na visão da senhora, vamos pensar que estamos tendo, vamos dizer, uma noção da longevidade. A senhora acha que essa nova geração, vamos pensar nas crianças e adolescentes, essa nova geração, ela se cuida mais? A senhora está notando isso assim? Ou seja, há muita informação, mas será que está tendo esse cuidado, além, logicamente, de estarem cada vez mais conectados, mas há uma preocupação em se praticar mais esportes, em se alimentar melhor? Qual é a visão da senhora? Depende do ponto de vista, sabe? Assim, mas eu acho que a era digital está fazendo com que a pessoa vá buscar mais coisas pela internet e não procure muito um profissional. Então, assim, eu acho que acaba tendo esse defasagem. E às vezes depende também do nível socioeconômico da pessoa, sabe? Do nível cultural também, para que você busque um profissional para lhe orientar. Eu acho que ainda existe um déficit que as pessoas às vezes acabam deixando para lá. A alimentação eu vou buscar aqui na internet e vou mesmo montar meu plano alimentar, mas não é assim. Tem que procurar um profissional responsável e que lhe oriente, né, de forma correta e adequada, para passar todos os nutrientes para o organismo, né, com a quantidade correta, calculada, enfim, isso é muito sério. Entendeu? Essas coisas de a influência da internet acaba as pessoas buscando mais no computador e deixando de se cuidar de forma mais coerente. Entendeu? Eu sinto muito nesse ponto, sabe? Muito importante essa informação, porque serve, além de tudo, de um grande alerta, né, doutora? Para que neste volume de informação tem que ter todo um critério, um cuidado e sabermos que é para isso que temos os grandes profissionais, para essa orientação balizada, adequada, não é, doutora? É muito importante essa visão. Esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Estamos ao vivo agora no YouTube, na plataforma em Dr. Play Saúde, sempre agradecendo. E aquilo que eu ressalto, o programa, e principalmente desse nível na área de saúde, ele nunca acaba. As pessoas habitualmente irão assistir, compartilhar, replicar e assim salvaremos com certeza e, se Deus quiser, mais e mais vidas. Doutora, só para ressaltar, lógico, ainda temos temas a comentar, eu queria que a senhora falasse da rede social da senhora, do Instagram, por exemplo, porque eu sei que é um caminho muito interessante de comunicação e até de utilidade pública, e também tenho a consciência da atualização que a senhora promove nas redes sociais. Portanto, eu queria que nesse momento a senhora exaltasse as redes e também já falasse da clínica um pouco. Claro. O meu Instagram é @nutri.carolboto. O meu consultório fica localizado aqui na Avenida Epitácio Pessoa, Empresarial Imperato, no 3º andar, e a sala é 406. Aí, quem quiser marcar alguma consulta, conversar comigo, trocar experiências, pode mandar um direct que eu respondo, ou minha funcionária vai entrar em contato. E sempre ressaltando, a doutora vai repetir, o Boto com 2 T's, né, doutora? Boto com 2 T's. Porque eu sempre estou visitando e vendo que a doutora é muito atualizada, e com toda essa assessoria, aí é que vai ficar realmente uma maravilha. Outra coisa, doutora, a senhora sempre está colocando postagens de total utilidade pública. Isso é muito importante porque abre um universo muito grande, porque sabemos que muitas pessoas não têm um acesso tão fácil, não podem pagar um plano de saúde, não podem fazer uma consulta a nível particular. Portanto, essa informação que a senhora presta é muito importante e eu quero parabenizar a senhora, viu, doutora? Obrigada.
Doutora, temos aqui um tema que até citamos e aproveitando a ênfase maior do Setembro Amarelo e de todos os cuidados com a saúde mental, diz aqui, o segredo vital é procurar ter saúde mental. Doutora, sempre dentro de um conceito até antigo e básico, né? Mente sã, corpo sã, né, doutora? É por aí, né, doutora? Daí, exatamente, eu ia falar exatamente esse ponto. Que a gente procurando cuidar mais da mente, esses problemas, né? Enfim, ansiedade, depressão, que hoje é o que tá, né? O nosso corpo também vai estar bem equilibrado. Então, quando a gente também muda de dentro para fora. Então, quando a gente você vê uma pessoa que está totalmente desordenada, o exterior também vai estar terrível. Então, assim, a gente tem que sempre estar preocupado, assim, em transformar a nossa mente, aplicando técnicas, ferramentas, buscando o autoconhecimento para tentar evoluir nessa vida, né? Porque a gente veio para evoluir. Então, tudo é nossa mente. Quando a gente cuida dela, nossa vida melhora Radicalmente, né, doutora? Ô, doutora, uma visão aqui dentro desse contexto. Quando a senhora está fazendo o tratamento, depois de uma análise criteriosa, né, vê o ser também de modo muito assim amplo, a senhora muitas vezes tem que ter como aliados, por exemplo, psicólogo ou outros profissionais dentro do tratamento. E aí, doutora, como é que funciona essa visão multidisciplinar? Isso. Eu tenho uma aliada mais direta, um endocrinologista, que a gente trabalha como parceria mesmo, sabe? Mas psicólogo, eu sempre pergunto ao paciente se ele tem, porque depende, né, do grau aí da ansiedade, da depressão. Aí aí eu vejo, né, se há necessidade de encaminhamento para um psicólogo, entende? Se houver necessidade, eu pergunto se ele tem, senão eu posso aconselhar. Mas assim, eu não tenho essa equipe em relação a psicologia, sabe? Eu conheço algumas de forma pontual, mas a minha equipe direta é com endocrinologista mesmo, que aí sou eu e a endócrino, que a gente faz casamento, assim. Essa parceria e com certeza, doutor, eu tenho praticamente assim certeza absoluta do que eu vou dizer. A imensa maioria dos casos, a senhora consegue resolver adequadamente no ambiente ali da clínica e de toda a sabedoria, os títulos, os cursos que a senhora buscou e conquistou. Não é isso, doutora? Eu tento passar realmente através de nutrientes, de alimentação, rica em triptofano, sabe? Que às vezes aí eu vou escutar o paciente para moldar ele, sem necessidade de um encaminhamento de um psicólogo. Há casos extremos que eu vejo que realmente é fundamental, aí eu digo, vá procurar um psicólogo, mas se você não tiver, eu posso te indicar. Mas e é caso a caso, sabe? Mas a gente consegue modular com a alimentação, com certeza. Doutora Ana Carolina, já se fala muito em um excesso das cirurgias bariátricas, dos procedimentos, ou seja, as pessoas já procurando, né, um recurso mais rápido, a gente vê casos diversos na internet, até pessoas ganhando peso para entrar naquele índice que já permitiria uma possível cirurgia bariátrica. E, doutora, isso é preocupante, né, doutora? É o imediatismo e o sedentarismo alarmante e, assim, a zona de conforto. Você quer continuar comendo exageradamente, uma alimentação rica em gordura, rica em açúcar, bebendo, fumando, aquele hábito bem inadequado, com alimentos bastante ultraprocessados e quer algo que seja rápido. Então, parte para bariátrica, que é ali, só que aí tem gente que não consegue atingir o emagrecimento com a bariátrica. Pensa que a bariátrica é milagre. Eu vou fazer uma bariátrica e vou conseguir chegar no meu peso ideal. Mas tem paciente que consegue, ok, mas tem paciente que não. E aí vai se frustrar, acaba engordando triplicadamente e aí repensa em refazer a bariátrica. Tem as complicações de bariátrica, que a maioria do paciente bariátrico que eu atendo tem pedra na vesícula, né? Então, assim, é outra cirurgia que vai ser feita. Então, assim, é muito melhor essa conscientização de, assim,
tentar responder o metabolismo, né? Tentar adequar as suas necessidades e fazer uma reeducação alimentar do que para essas coisas bem drásticas. Eu, assim, só realmente quando não dá certo, aí eu digo assim, tá, então vai ter que ser bariátrica. Mas se tiver por outro caminho, outro viés para a gente recorrer, eu tento convencer o paciente. Ô, doutora, a gente sempre pensando nos menos favorecidos, vamos pensar um pouquinho no SUS, né? Sim. Aí, doutora, a senhora nota que se o paciente ali precisar de um amparo nutricional, nós temos profissionais assim que fazem esse trabalho, que estão atualizados, porque eu estava olhando, doutora, a tabela de pagamento do SUS há 11 anos que uma consulta é R$11. E aí, doutora, o que fazer? Não dá, não, né? Fora também que é uma vulnerabilidade extrema e o nível socioeconômico para você aplicar uma nutrição é bem mais complicado. Por isso que eu estou tentando trazer essas hortas comunitárias para que as pessoas mesmo coletem, quem tenha, né, essa questão do nível socioeconômico de miserabilidade já, colete lá a sua frutinha, seu legume e tente comer mais saudável, porque para comprar, quem é de SUS, eu acho que é uma coisa meio que missão impossível, é verdade, né? Porque doutor. é muito baixo e tem que comprar remédio, principalmente paciente diabético, os remédios são caros, às vezes o SUS não fornece tanto, sabe? Então é bem complicado você trabalhar e aplicar uma nutrição adequada a paciente com patologia em SUS. Infelizmente, é uma missão meio complicada, mas a gente tenta, né? Fazer com que pode ali. Eu estou, assim, muito estimulado, né? A senhora já citou com o andamento aí do doutorado e o projeto que a senhora está, vamos dizer assim, vislumbrando, né? Sim. E a gente sempre devemos pensar, né, doutora, positivamente, né? Ou seja, que os poderes venham abraçar esse projeto para que mais pessoas possam adquirir e ter saúde em sua plenitude, né, doutora? Exatamente. Espero que dê tudo certo. Vai ter tudo certo e vamos ter outras oportunidades que a senhora vai estar aqui já para mostrarmos o projeto em funcionamento, se Deus quiser, né, doutora? Doutora, nós temos uma tela aí, praticamente a nossa tela final, e eu sempre costumo aliar muito todos os fatores hoje da saúde com a tecnologia. Aqui diz os avanços tecnológicos na área nutricional que eleva a saúde. Doutora, eu acho que hoje essa parceria tecnologia e saúde cada vez é mais forte e eu vejo isso de uma forma muito positiva. Mas eu quero saber da visão da senhora. Isso daí é bem importante, porque para mim, que calculo o plano alimentar, me ajuda muito a aplicação de software, sabe? Mas aí também, assim, em relação, tem um ponto negativo, porque as pessoas buscam muita comida na internet. E aí procuram YouTube, sabe? Então, assim, tem o seu ponto positivo, que é um aliado para mim em relação a programas de nutrição, a minha visibilidade hoje, para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho no Instagram, porque eu fiquei um pouco assim, viu? Demorei para entrar nesse Entendi, meio. doutora. Assim, foram algum tempo, assim, eu entro, não entro, mas é uma forma, assim, de visibilidade e as pessoas conhecerem um pouco da nutricionista, entendeu? Então, assim, eu acho que é um aliado, né? O Instagram, o Facebook hoje, para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Também os softwares na nutrição também ajudam nos cálculos da dieta para montar de forma bem adequada e precisa, mais rápido, né, para a entrega de plano alimentar. Mas o negativo que eu vejo é que as pessoas às vezes ficam bitoladas a procurar alimentos, a emagrecer, vou usar esse suplemento aqui, que esse suplemento é bom para emagrecer, entendeu? Então, assim, escuta um médico ou outro falando daquele suplemento, acaba tentando aplicar e o organismo respondendo de forma errônea. Então, assim, eu acho que é caso a caso, sabe? Tem a sua influência positiva, mas também tem sua influência negativa, porque o caminho correto é você procurar um profissional para realmente te orientar de forma mais adequada. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse tópico ainda,
a inteligência artificial cada vez mais presente. E é lógico, a senhora se ampara muito nos exames. Isso. E os exames hoje estão se potencializando, repito, com a ação da inteligência artificial e uma precisão enorme, isso reflete no diagnóstico, né, doutora? Portanto, esse lado muito interessante que agora temos à disposição. Isso. Em relação a exames, a Ave Maria ajuda demais. Está tendo, assim, uma visibilidade, porque eu estava observando e já entrevistei outros profissionais, vamos dizer assim, da área de diagnóstico por imagem, e eles mostrando, assim, a exatidão com que os vários profissionais têm chegado num diagnóstico bem assertivo a partir da tecnologia. Portanto, quando a gente ressalta a tecnologia e esse lado tão positivo, é cada pessoa procurar extrair o que vai ser um aliado nessa história, não é, doutora? E a medicina avançou muito, né? Tanto na cura, que antigamente para ter cura em determinadas patologias era realmente quase que impossível. Então avançou tanto no diagnóstico de precisão, como também na cura através dos medicamentos, né, para a patologia. Então, assim, hoje realmente em relação a diagnóstico com precisão para tratamento assertivo é fantástico. Ô, doutor, eu li muito ainda nesse campo, são exames ainda caros, mas os exames ou alguns exames voltados ao DNA, eles já podem dar todo um dimensionamento de que alimentos seriam, vamos dizer assim, melhores para cada pessoa, para cada patologia. Como é que a senhora está vendo tudo isso? Essa é a nutrigenética. Nutrigenética, vamos falar. Sensacional, exatamente, doutora. Nutrigenética, nutrigenômica também, que aí você vai realmente com os alimentos associados ao seu organismo. É muito interessante. E hoje tem nutricionistas que são apenas nutrigenéticas. Eu não segui esse viés, não, mas eu acho fantástico, sabe? Precisa de muito estudo ainda. Tem exames precisos que a gente faz em consultório, mas é bem caro também. Bem caro, verdade. Não é todo mundo que pode pagar, mas ajuda muito, é um aliado. Um aliado, né, doutora? Eu tive examinando e lendo também e pesquisando. Eu fiquei muito encantado, né, que as pessoas, né, quando podem, hoje tem como fazer todo um planejamento, né, que isso vai evitar ou vai prevenir de várias patologias, né, doutora? Exatamente, ajuda muito. Ajuda muito. Doutora, nós chegamos praticamente no final do podcast Mais Vida, dessa edição que eu caracterizo como sensacional e de muita, enorme utilidade pública. E eu quero, assim, mais uma vez, agradecer de coração a senhora. Obviamente, já conhecia o trabalho da senhora. A senhora tem uma visibilidade enorme aqui. As pessoas com muito carinho, inclusive dizem e comentam e proliferam tudo isso. Olha, eu fiz todo o meu tratamento com a Carol e adorei. E as pessoas assim, a gente fica maravilhado e o agradecimento aqui é imenso porque é o conhecimento aliado ao propósito maior de toda essa história aqui, salvarmos vidas. Aí eu quero as palavras finais da senhora, faço questão que a senhora repita e fique muito à vontade em relação ao endereço, às redes sociais, à clínica e o que a senhora achar por bem, já mais uma vez agradecendo de coração aqui por todos que fazem a Dr. Play. Eu agradeço demais as suas palavras, me sinto honrada de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, pode contar comigo quantas vezes quiser, será uma felicidade enorme contribuir com o seu programa. E minhas redes sociais é @nutri.carolboto e meu consultório fica localizado na Avenida Epitácio Pessoa, Empresarial Imperato, 3º andar, sala 406. Doutora, muito obrigado, viu? Mais uma vez, assim, com certeza teremos muitas oportunidades para conversar,
porque, doutora, a gama de conhecimento da senhora e o que a senhora está projetando, estudando, pesquisando, isso é uma coisa que nos alegra muito. Portanto, no momento que tiver novidade, já nos comunicamos e a senhora já estará de volta para salvarmos vidas. Fica essa intimação, viu, doutora? Ai, com certeza, será um prazer e uma honra estar aqui contribuindo contigo. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, nutricionista. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do podcast Mais Vida, aqui pela plataforma restauradora, transformadora, que é a Dr. Play. Fiquem com Deus.